Oi, gente, a paz do Senhor. Estamos hoje mais uma vez aqui para falar da palavra do Senhor, falar o quanto o Senhor é bom, o quanto maravilhoso Ele é nas nossas vidas. E hoje estamos com um convidado especial, o presbítero Marcos Ismael, ele que é paulista. Foi para a Bahia, rodou o Brasil todo e veio parar aqui em Trairi. Seja bem-vindo, pode se apresentar. Obrigado, Ellen. Irmã Ellen, é uma honra, uma alegria estar aqui participando desse podcast. Pode comunicar a palavra. Creio que vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E a história é longa, né? A minha história é longa. Vamos começar do Certo? começo, né? Como tudo aconteceu. Você morava em São Paulo? Isso. Na verdade, eu nasci em São Paulo e o que é que acontece? Com os 6 anos, 6 para 7 anos de idade, eu fui embora com a minha avó para a Bahia. Então eu cresci na Bahia, né? A minha adolescência, juventude, até quando eu casei e na verdade eu fui embora trabalhar, fui para o estado de Rondônia, Mato Grosso, Brasília, rodei muitas cidades por aí. E aí há 15 anos, vai fazer 16 anos, eu vim para o estado do Ceará e estou no Trairi há 8 anos aqui nessa terra maravilhosa. Me diz, o testemunho, assim, como você aceitou Jesus? Como Jesus, ele te chamou? Como que você sentiu aquele toque do Senhor? Porque tem muitas pessoas que elas sentem o toque, só que elas não conseguem dizer sim. E continuam ali nesse mundo, né, tão Pronto. triste. Na verdade, Elia, assim, o meu processo de conversão, ele foi uma coisa assim interessante, né, e poderosa ao mesmo tempo. Eu nasci num berço cristão católico. A minha avó, sempre que eu fui criado com a minha avó, ela sempre me levava para a igreja e eu cresci no meio cristão católico, fui coroinha. Na verdade, eu quase ia sendo um padre, um frei, na verdade, um frei franciscano. Eu escrevi carta para o convento na Colômbia, isso quando eu era um jovenzinho aí, adolescente para jovem, e essa resposta nunca veio, né? Então, o que é que acontece? Ao longo do tempo, eu saí da igreja católica, depois que eu casei, e quando eu cheguei aqui no ano de 2009 para início de 2010 no estado do Ceará, na cidade de Maranguape, foi uma coisa interessante. Eu trabalhava numa empresa e lá, no meu setor, veio trabalhar 3 evangélicos. Eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Então, o que é que acontece? Esses irmãos, eles ficavam lendo a Bíblia, né, falando de Jesus, e aí aquilo me incomodava. De uma certa forma, eu chegava para eles e dizia, olha, aqui não é lugar de você estar lendo a Bíblia, não. Deixa para ler lá na igreja. Eu, de alguma forma, eu me tornei um perseguidor dos evangélicos, dos cristãos, que trabalhavam Um Paulo comigo. na vida, né? Pronto, um Paulo na vida, né? Eu, de certa forma, eu mesmo, meio que eu repreendia eles. E aí eles conversaram com o pastor dele, pastor, lá na empresa tem o nosso encarregado, ele não deixa a gente ler a Bíblia, ele persegue nós. Aí o pastor disse, vocês não vão falar nada, vocês vão simplesmente orar por ele. E aí um certo dia um deles disse assim, né? Marcos, você tem uma Bíblia? Eu disse, tenho. Eu sempre carreguei uma Bíblia comigo, que a minha avó me deu, uma Bíblia católica, edição pastoral, mas eu não lia nem gibi. Nunca gostei de ler. Então o que é que acontece? Eu comecei a ler a Bíblia em casa, e uma das passagens que me marcou muito foi o momento em que Daniel foi livre dentro da cova dos leões. Aquilo me chamou a atenção e eu senti um toque. Não sabia que era Deus, mas eu senti algo diferente. Então, a partir desse dia, Ellen, o que é que acontece? Um desses irmãos, ele ficava no meu pé. Vamos para o culto. Vamos para o culto comigo. E eu dizia, não, cara, eu sou católico e tal, e por aí vai. Até que de tanto ele insistir, por isso que Jesus fala sobre a questão de você insistir, né? A parábola da viúva, do juiz iníquo. Ela insistiu pela causa dela. E esse irmão, de tanto insistir em me chamar para ir ao culto,
Eu disse, rapaz, eu vou ter que ir para ele parar de me chamar. Então, quando eu fui no culto, uma casinha simples, era um ponto de pregação na cidade de Maranguape. Era um pontinho de pregação, tinha ali umas 15 pessoas, coisinha muito simples. Eu sentei lá com a minha esposa e naquela noite ali, eu entreguei a minha vida a Cristo. Senti uma chamada muito forte na minha vida. Eu entreguei a minha vida a Cristo, mas por incrível que pareça, no outro dia eu não queria nem saber de ir para a igreja dos crentes. É que o pessoal fala, né? A igreja dos crentes. Eu não Pronto. gosto dos crentes. Aí eu disse, não, porque eu sou católico, eu nasci e tal. Fui para a missa. Aí passou um tempo, né? Passou um tempo e eu sempre fui uma pessoa que na verdade, eu já fui cantor de banda de forró, quando eu morava na Bahia. Então, a gente sempre vivia assim no mundo mesmo, bebia, fumava cigarro. Então, o meu processo de libertação é como que Deus me visgou. Sabe quando você pega um peixe e o peixe está brabo no anzol e você dá a linha para ele cansar? Assim foi que Deus fez comigo. Eu aceitei Jesus nessa noite na igreja, no outro dia eu não queria saber. Então Deus me deu corda. Então eu trabalhando, então o que é que aconteceu? Certa noite, isso por volta de uns 6 meses, 8 meses depois, no ano de 2011. 2010 para 2011. Então faz quanto tempo que o senhor aceitou Jesus? Eu sou novo na fé ainda. Não acredito. Eu aceitei Jesus agora, no ano de 2011. Sério mesmo? Foi. 2011. Aí o que é que acontece? Numa noite de virada de ano de 2010 para 2011, eu estava sentado numa mesa, eu, a minha esposa, a minha sogra tinha vindo me visitar, e o pessoal solta os fogos, né? Feliz ano novo, todo mundo se abraçando, feliz ano novo e tal. E eu, por incrível que pareça, eu estava já embriagado, e eu ouvi literalmente uma voz bradou dentro do meu coração, me dizendo, se eu viesse hoje, você estaria condenado por toda a eternidade. Aquilo ali me deu uma tristeza, uma angústia muito grande na hora, porque eu falei para minha esposa, disse, minha filha, eu vou para casa. Acabou a noite para mim. Mas você sabia que era a voz do Senhor? Você conhecia a voz do Senhor? Quando Deus fala com você, você não confunde a voz dele. Você pode nunca ter ouvido, mas quando Deus fala, ele fala para te transformar. Então, o que é que acontece, Ellen? Aquilo ali é o que Paulo diz, era uma angústia, uma tristeza dentro de mim. A Bíblia diz que a tristeza de Deus, ela opera a salvação no homem. Quando Deus quer te tirar do mundo, ele coloca a tristeza dentro do teu coração. Você se afasta. Porque, na verdade, você precisa conhecer a verdadeira alegria que o mundo não consegue te dar. Então, eu fui para casa, me deitei e a noite rodou. No outro dia, eu amanheci em uma guerra. Eu estava literalmente lutando, dizendo para Deus que eu não queria ir para os caminhos do Senhor, eu queria viver a minha vida. Eu amanheci escutando um CD do Gerson Rufino, que um colega meu, um irmão da igreja, tinha me dado, e eu amanheci, os vizinhos diziam assim, Vanessa, o Marcos agora virou evangélico, como é esse negócio? Porque uma hora ele está bebendo, outra hora ele está escutando. Aí a Vanessa dizia assim, ela dizia assim, nem eu entendo. Ela era evangélica? Não. Não, né? Então, o que é que acontece? Chegou um momento que ela chegou para mim e disse assim, Marcos, toma a tua decisão. E eu lutando, é o que Paulo chama lá em Gálatas, a luta da carne contra o espírito. Um combate contra o outro. Até que um certo dia, Ellen, poucos dias depois, eu tomei uma decisão. Porque eu não conseguia mais viver como eu queria viver. Era como que Deus dissesse assim, olha, basta. Eu chamei um amigo meu, olha para você ver como é que as coisas acontecem. E disse assim, Anderson, vem aqui em casa, vamos sair comigo essa noite, vai ser a última noite que eu vou tomar uma cerveja contigo. Aí disse, por que Marquinhos? Me chamava de Marquinhos. Eu disse, não, a partir da manhã eu vou ser evangélico, vou ser crente. Fez a despedida. Foi, eu fiz a despedida. Até isso Deus permitiu. Porque o trabalhar de Deus não é da maneira que o homem pensa.
Deus trabalha da forma que Ele quer, certo? Eu ouvi Deus falar comigo no momento que eu estava embriagado. Por quê? Porque era o momento que meu coração estava mais sensível. Quando eu estava em perfeito estado, eu era duro para o lado do evangelho. Então eu fui, fiz a despedida e disse, a partir de hoje, eu vou entrar para a igreja dos crentes e nunca mais eu volto para o mundo. Glória a Deus. E assim, Hélio, o meu processo de conversão, de libertação, foi instantâneo. Eu não precisei de tempo no momento que eu decidi. Eu joguei o meu CD de forró no mato, de sertanejo, tudo que eu gostava, meus cordões, certo? Foi uma coisa assim instantânea. No outro dia eu estava com a Bíblia na mão, indo para a igreja, minha esposa me acompanhou, não teve resistência nenhuma com a minha filha, que é Maria Eduarda. E aí, até hoje, para a glória de Deus, nós estamos na presença do Senhor. Glória a Deus, fiquei sem palavras. É forte, é forte. Glória a Deus, forte. é forte, que foi 2011 até agora. E pra mim, não é porque você está aqui, Sim. mas pra mim, o Marcos Ismael, ele é referência para os jovens aqui em Trairi. Ele ia ser o meu primeiro convidado, só que ele não deu certo. O Senhor não permitiu e permitiu hoje. E ele foi assim, quando eu estava orando pelo podcast, eu lembro que foi 2020, logo aquela onda que teve de podcast, né? E eu falei, Senhor, eu quero um podcast. Eu quero. Que legal. E eu coloquei no meu cartaz dos sonhos. E eu olhava e eu orava pelos cartazes dos sonhos. E tinha lá um podcastzinho, uma bíblia, o microfone do podcast e tal. Eu falava, Senhor, eu quero convidar o primeiro Marcos Ismael. Porque você foi referência para mim, é referência para mim. Né? E eu sei que não só para mim, mas também para os jovens aqui de Trairi, como realmente pregador da palavra, viver aquilo que prega. Né? É uma benção, uma benção. É muito importante também você pregar aquilo e você viver aquilo. E a gente consegue ver isso no irmão Marcos Ismael. E deixa eu te perguntar. Sim. Na parte, assim, da banda que você falou, da banda de forró. Nessa Sim. parte, você teve algum encontro com Jesus? Nessa parte, assim, da banda? Ou o seu encontro realmente foi só mesmo nessa parte que você falou? Pronto, Hélio. Na época em que eu cheguei a ser cantor, né, eu tive um grupo de forró, né, o nome era até Meninos do Sol. Era jovem, eu acredito nos meus 17, 18 anos, né? Depois que eu casei, eu ainda continuei, porque eu casei muito novo, né? Tanto que eu tô com 20 anos de casado, casei novo, e nessa época, eu entro para uma banda muito famosa que existia lá na Bahia, acho que nos anos 2000, anos 2000 por aí, 2002, uma coisa assim. O nome da banda era Swing Tropical. Eu fui fazer um teste. Eu conheço a banda. Pronto. Eu fui fazer um teste para mim cantar nessa banda e no teste que eu fiz eu passei. Passei. E nessa época a minha mãe mesmo, que eu fui criado pela minha avó. A minha mãe, ela tinha vindo embora de São Paulo para Salvador, na Bahia, e ela adoeceu. Ela adoeceu e eu fui buscar ela. Ela ficou muito doente, então eu estava ensaiando e quando eu voltei para casa, passei uma semana ensaiando com a banda para fazer um show. Quando eu voltei para casa, na noite que eu cheguei em casa, ela passou mal e faleceu. Eu tinha 18 anos de idade. Eu perdi a minha mãe tinha 42 anos. Então, Você foi criado com a sua mãe, com a sua avó, seu pai? Não fui criado com meu pai. Com meu pai, eu conheci meu pai agora depois de 38 anos. Até então, eu não conhecia. Então, você foi criado sem pai? Fui criado sem pai. Não fui criado com a minha mãe, eu fui criado com a minha avó. Uhum. É tanto que a minha avó, eu chamo de mãe, ela está comigo até hoje. Está com 94 anos, minha avó. Então, a minha mãe, quando ela estava com 42 anos, ela faleceu. Então, eu não consegui mais voltar para o grupo, né? Uhum. Eu senti aquela perca e é como que eu parei por ali, aquela carreira. É como que Deus, ele disse assim, não, vai acontecer algo na tua trajetória para que você não siga esse caminho, né? Então, eu tentei outras vezes, não consegui. Hoje
você consegue ver que isso dali foi a mão do Senhor. Foi né? a mão de Deus, né? Foi a mão de Deus. Eu tentei entrar na carreira militar, tentei servir o exército, nada dava certo. Nada dava certo. Então, mas eu cheguei a cantar em alguns grupos, ir para show e tal. Foi uma experiência. Nunca tive encontro com Deus nessa época aí. Mas já viu o cuidado de Deus nessa época, né? Mas já vi, hoje eu entendo que existia um cuidado de Deus nessa época. Porque tem coisas que vai acontecer na nossa vida que você vai dizer assim, poxa, eu queria tanto seguir essa carreira, eu queria tanto fazer isso e não vai acontecer. Você não vai entender no momento, mas depois, lá na frente, você vai entender que era a mão de Deus te privando de algo que Deus ele conhece, né? Então Deus, ele sabia o rumo que eu poderia tomar, então ele não permitiu. Glória a Deus. Que forte. Eu tô aqui só aprendendo. Ele falou aí, gente, que ele não foi criado com o pai. Isso. E eu, por muito tempo, eu pensei que eu era um erro. Acredita? Por muito tempo. Eu tinha aceitado Jesus. E eu pensei que eu era um erro. Porque minha mãe e meu pai, eles ficaram e me tiveram. E eu fui criada com a minha avó. Então, Olha por aí. muito tempo, eu pensei que eu era um erro. E até onde eu não conhecia a Deus como o meu pai. Porque eu nunca tive um amor de um pai. O amor de um pai. Então, como você vai sentir o amor de Deus, pai, se você nunca teve um pai presente? Entendeu? É um desafio. E eu, por muito tempo, eu senti isso. E um dia, eu estava fazendo meu devocional normal, dia a dia, e eu li um livro que tem como título Um Propósito de Vida. E lá tinha paternidade. E Deus foi exatamente onde eu precisava. Isso em 2021, mais ou menos. Eu aceitei em 2018. E Deus falou assim, exatamente para mim. Você não é um erro. Eu já sonhava com você. Isso foi muito difícil para mim, porque como que eu ia me sentir amada por um pai se eu não tive um? Você também sentiu isso? Olha, Ellen, essa questão da paternidade, né? Hoje, assim, eu falo com uma certa propriedade, digamos, porque é aquilo, né? Eu tinha esse sentimento, é tanto que tempos atrás, não muito tempo, mas pouco tempo atrás, até eu conhecer o meu pai, né, que assim, eu louvo a Deus pela vida da esposa que eu tenho, porque ela correu atrás. Eu também pensava que eu era um erro. Então eu nunca tive amor de pai, né? Na verdade, a minha mãe com meu pai tiveram um relacionamento, eles ainda muito jovens, na cidade de São Paulo. E aí, o meu pai já tinha uma família, então a minha mãe, tipo, para se vingar, ela me escondeu dele, ela me privou. Hoje eu sei o outro lado da história. Então eu cresci sem pai, né, com a minha avó. E o que é que acontece? Quando você cresce sem pai, você é meio que você cresce sem referências paternas. É a questão da paternidade. Quando eu conheci a Cristo, que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu li a Bíblia Sagrada quando eu me converti, pelas madrugadas, porque eu trabalhava muito durante o dia. Eu li a Bíblia Sagrada de madrugada, das 2 horas da madrugada às 3 horas, às 4 horas da madrugada. Eu lia todo dia. Eu li o Novo Testamento mais de 5 vezes, indo e voltando. Então eu descobri que a Bíblia diz assim, que Deus é pai de órfão e juiz de viúvas. Então eu entendi que Deus é pai. E eu senti o cuidado de Deus na minha vida. Só que eu precisava curar algumas carências paternas que existia dentro do meu emocional. Tem muitas pessoas que elas têm carências paternas porque ela ainda não teve esse contato com o pai. Mas o que é que acontece? Quando você reconhece Deus como pai, o Senhor ele começa a trabalhar na sua vida, porque ele começa a preencher
espaços vazios na alma do ser humano que nem o Pai da Terra vai preencher. Verdade. Deus, ele preenche esse vazio. Porém, eu agora conheci o meu pai depois de 38 anos. Parecia a história do aleijado do tanque de Betesda, né? 38 anos de espera por um milagre. Meu pai é uma benção de Deus, sabe? Eu quero até mandar um abraço para ele, que ele está vendo esse podcast, né? Ele é uma benção de Deus, mora em São Paulo, sabe? O nosso encontro foi uma coisa assim fenomenal. E eu dizia para minha esposa, eu dizia, o meu prazer é eu pedir a benção ao meu pai e ele dizer, Deus te abençoe. Porque essa questão da paternidade é muito importante. Quando Abraão perdeu o pai dele, Deus colocou Melquisedeque no caminho de Abraão. Para quê? Para lhe abençoar. Porque todo ser humano ele precisa de uma paternidade. Talvez a paternidade que vai ser exercida em você que está nos ouvindo, não seja o seu pai paterno, mas seja alguém que Deus vai colocar na sua vida, que ele vai exercer uma autoridade sobre a sua vida, uma autoridade paterna para te abençoar. O que é a paternidade? É te lançar como uma flecha. Então, essa questão, eu hoje, graças a Deus, sou curado emocionalmente. A gente lida com outras questões já hoje, mas essa questão de paternidade, de você achar que você é um erro, você que talvez não tem um pai, no caso seu, irmã Ellen, é entender que Deus, ele é pai. É tanto que eu não gostava de ir para o culto no dia de pai. Mas Deus me fez eu ser pai. Então hoje, o meu desafio é dar um destino aos meus filhos. Exercer a minha paternidade na vida deles. Tô tão caladinha nesse podcast, é que eu tô gostando tanto de ouvir. Mas enfim, gente, realmente isso foi algo que o Senhor... Assim, o Senhor ele tem várias formas de usar pessoas, a palavra dele para falar conosco. Ele tem várias formas de falar conosco, porque ele fala. E Deus, ele falou comigo e ele me curou. Eu senti naquele dia que ele me curou. E eu estudei a palavra, aquele livro, sabe? Foi um bálsamo de Deus na minha vida naquele momento. E naquele momento eu fui curada sobre a paternidade. E aí depois Deus foi falando comigo, foi conversando comigo, até que eu não reconhecia Deus como pai. Eu não reconhecia. Eu falava em nome de Jesus. Eu falava em nome de Jesus. Eu sabia que existia Deus, mas eu só falava com Jesus. Olha, eu li um livro agora e eu indico esse livro, super indico. É do apóstolo Luiz Hermínio, Paternidade para as Nações. Cara, olha, aquilo ali para quem tem, está sofrendo de depressão, ansiedade, problema familiar, dificuldade com os pais, você precisa ler esse livro, Paternidade para as Nações. Eu li esse livro já 2 vezes, mas é um livro fantástico, porque ele vai tratar tanto na paternidade familiar como a paternidade espiritual, te mostrar Deus como pai, porque na verdade Deus é pai. A Bíblia diz que Cristo, ele nos resgatou e Deus nos recebeu como filhos. Então, por isso Paulo vai dizer que nós podemos nós podemos falar Abba, Pai. E uma coisa interessante, Ellen, é que quando Paulo diz que nós podemos falar Abba, Pai, a palavra Abba, ela é de raiz grega, que ela quer dizer o balbuciar de uma criança que não sabe ainda chamar o nome do pai corretamente. É papai, papai. É como uma criança que está aprendendo a chamar o pai, ela não chama pai, é papá. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? Que Deus olha para nós com sentimento de pai, a ponto de você nem saber chamar ele de pai direito e ele entende o que você está sentindo e te recebe como filho. Então, assim, o amor de Deus, ele é curador. As pessoas, hoje, elas buscam ser curadas de uma outra forma, mas o que nós precisamos é do amor de Deus.
Se nós enxergarmos e recebermos o amor de Deus, esse é o amor que cura, é o amor que transforma e é o amor que traz alegria e que você pode não ser aceito por ninguém, mas você sabe que você é aceito por Deus. É verdade. E depois que o Senhor me curou disso, acredito que eu estava em um culto e eu estava orando para... Nesse meu processo de cura, Sim. estava orando e o Senhor me fez lembrar o que o meu pai disse para minha mãe quando eu estava na barriga dela. Acredita? Foi mesmo. Aí eu cheguei para a mãe e falei assim, mãe, tô num processo de cura aqui com o Senhor e eu ouvi do Senhor, o Senhor falou para mim isso. Ela começou a chorar, as lágrimas. Aí ela, sério, mãe. Ela falou assim, e Deus fala assim, Deus fala conosco. Deus fala. A intimidade com o Espírito Santo, ela é uma coisa tão profunda que muitos podem até estar ouvindo dizendo, mas como é que eu vou ouvir Deus? Esse é um princípio. Como é que você vai ouvir Deus? Primeira coisa, você tem que entender que Deus sempre nos quer num lugar secreto. Nós precisamos, como cristão, entender que Deus sempre vai nos querer no lugar secreto. É um lugar que você separa para você orar. É um tempo para você estar em silêncio, para você meditar, para você ler a palavra. Porque é através desse devocional, que hoje nós temos aí vários livros que são devocionais, né, diário, que facilita, te dá um direcionamento, né, para quem tem essa dificuldade, né? Esse devocional, que ele é importante, que você vai fazendo o quê? Você vai tendo o hábito de ler a palavra, orar, e o hábito de você começar a entender a voz de Deus. Porque existem 3 vozes que elas falam com o ser humano. São 3 vozes. A primeira voz é a voz do homem, o eu. O eu. Quem nunca ouviu o eu, né? Nós, quando estamos em silêncio, em meditação, nós escutamos a nós mesmos. Verdade. Essa é a primeira voz. A segunda voz é a voz do tentador, do diabo. Ele fala na mente do ser humano. E a terceira voz é a voz do Espírito Santo, de Deus. E Deus, quando ele quer falar, ele não escolhe se você é um cristão, ou se você está afastado, ou se você nunca ouviu ele. Ele simplesmente, quando ele quer, ele faz. Deus falou comigo, eu estava sentado numa mesa, bebendo, tinha uma garrafa de uísque, eu já tinha tomado uma, estava na metade do outro, e Deus falou comigo. Só que ele falou de uma forma repreensão. Ele me repreendeu, mas a repreensão de Deus se transformou em salvação para a minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. É como um pai. Um pai, quando repreende um filho, ele não repreende ele querendo maltratá-lo, mas sim trazer para perto. Deus, quando nos repreende, ele está nos chamando para perto. Isso é muito importante. E assim como eu fui curado, ele foi curado, o Senhor quer curar você também, sobre a paternidade. Então o Senhor está falando aqui sobre a paternidade. E se você, assim como nós, também tinha esse sentimento, fale com o Senhor, converse, ore. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sei orar, não tenho palavras bonitas. Mas, às vezes, só chorar, Deus já entende. Que é uma coisa interessante, Ellen, é que o que Jesus ele disse sobre a oração. Os discípulos chegaram para Jesus e disse assim, Senhor, ensina-nos a orar, né? Como João Batista ensinou os seus discípulos. Jesus disse, quando vocês orardes, vocês vão fazer assim, vocês vão entrar dentro do quarto de vocês vão fechar a porta e vão orar ao Pai de vocês, que está no secreto. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus disse que Deus não ouve. Ele disse que Deus vê. Ele diz, e vós orareis no vosso quarto, no secreto, e o vosso Pai que está no secreto vê. Por quê? Porque tem hora que a nossa boca fala uma coisa, mas o coração está dizendo outra. Verdade. Então Deus não vê o que sai dos seus lábios. Deus vê o que sai do seu coração.
E o mais lindo é saber que Deus ele tem o mundo inteiro para cuidar. Mas Pronto. o olhar dele está sobre as nossas vidas. E outra coisa, ele sabe o que a gente vai falar. A gente tá pensando, ele já sabe. Mas ele quer o que? Ele quer ouvir a nossa voz. Justamente. Davi vai dizer, antes que a palavra saia dos meus lábios, tu já entendeste. Que lindo, né? Isso é a onisciência de Deus. Ele sabe o que nós precisamos. Uma coisa interessante que eu estava meditando esses dias era o porquê Jesus, quando ele chegava naquelas pessoas que estavam enfermas, por exemplo, no aleijado do tanque de Betesda, ele pergunta, queres ser curado? No cego Bartimeu, ele dizia, o que queres que eu te faça? Você observa que Jesus, ele sempre perguntava, na maioria dos casos, para as pessoas, o que queres que eu te faça? Tu queres ficar curado? E eu comecei a perguntar o porquê Jesus perguntava se ele sabia que a pessoa queria. É porque, na verdade, Ellen, quando Jesus pergunta, tu queres ser? Na verdade, ele está perguntando se você aceita a mudança. Porque a maioria das pessoas, elas querem a bênção, mas não querem a mudança. Porque não importa. Olha, para Deus, é melhor você ser curado na alma do que ser curado no corpo. Ah, eu sou cego, eu queria voltar a enxergar. Mas com os dois olhos você viveu uma vida afastado de Deus. E no final da sua vida, quando você fechar os olhos, através da morte, você despertar num lugar horrível de sofrimento. Então, sempre quando Jesus pergunta, queres ser curado? Ele está dizendo, você quer mesmo uma mudança de vida? Porque o evangelho, ele é mudança, ele é transformação. A palavra salvação, ela quer dizer libertação da vida, da alma, certo? Então é muito importante isso. Tem pessoas, eu não sei orar, fique em silêncio. Se recolhe num lugar sozinho, fique em silêncio e você vai começar a ouvir a sua própria alma. Eu tô aqui na doutrina, não sei vocês, mas eu tô amando esse podcast. E assim, como foi que o senhor veio aqui para Trairi? O senhor já era diácono? Porque eu até perguntei ao irmão, o primeiro irmão que veio, eu perguntei para ele, né, o pastor. Eu perguntei para ele como, mas eu já esqueci, que é diácono, obreiro, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista. Você já veio pastor. Aqui, já veio para cá com algum cargo? Sim, quando eu cheguei aqui, né, foi no ano de 2016, foi 2017, uma coisa assim. Eu já era diácono da Casa do Senhor, já servia no ministério como diácono. Eu vim para cá como? Na verdade, no ano de 2013, eu trabalhei aqui no Parque Eólico. Eu trabalhava numa empresa de construção civil. Eu trabalhava ali na comunidade das Curimãs aqui e passava a semana inteira. E no fim de semana eu ia embora para casa no Maranguape. Eu me congregava lá. Aí depois, no ano de 2016... Era com o pastor de Paulo? Não, era com o pastor José Ivan. Ele já hoje já descansa no Senhor, já partiu, né? Na verdade, aí eu voltei para cá há 8 anos atrás e trouxe a minha carta já para o Templo Central, já como diácono, né? Eu já fui separado ao presbitério aqui pelo nosso pastor presidente, pastor Sérgio Paulo. Eu fui separado para o presbitério aqui já. Eu vim para cá, eu trabalhava, né, numa empresa de construção civil, naquela onda de muito parques eólicos. Então eu vim para cá e aqui eu gostei muito do Trairi, né, uma terra boa, abençoada. E estamos aqui, né, enquanto a nuvem tiver, nós estamos aqui. Na hora que ela caminhar, ninguém sabe, né? Um conselho que você deixa para os jovens, né, que assim como você saiu de um mundo de festas, bebidas, bandas e vários outros vícios e ouviu a voz do Senhor e hoje um presbítero. Qual é o conselho que a gente pode deixar para a nossa geração? Primeira coisa, o mundo ele oferece uma alegria fantasiosa. Você pensa que está tendo alegria, mas na verdade é como Salomão disse, Deus colocou dentro do homem a eternidade. Então só aquilo que é eterno preenche. E Deus é o eterno. O meu conselho que eu deixo para os jovens cristãos aqui é o seguinte:
Busquem a Deus em oração, busquem a Deus no secreto. Nós só vamos permanecer de pé se tivermos intimidade com Deus, através da oração. Eu cresci muito em oração. Vigílias, círculos de oração, trabalho de oração, andei com pessoas de oração, pessoas de revelação. Então isso foi muito importante para mim. Então o conselho que eu deixo para o jovem: ore, busque a Deus, renuncie, porque toda renúncia tem conquista, certo? Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Ande com pessoas positivas, pessoas de Deus, pessoas maduras, pessoas que têm algo a agregar de valor na sua vida. Hoje a gente tem muita pessoa que não agrega nada, mas o jovem hoje, o conselho que eu deixo para você é esse. E para você que está aí afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, talvez nunca nem entrou numa igreja evangélica, né? O conselho que eu tenho para você é: busque a Deus enquanto é tempo. Hoje nós estamos vivendo uma época em que muitos jovens estão descendo a sepultura fria sem conhecer a Deus. Com 17 anos, 18, 15 anos, estão morrendo, né? Então o conselho que eu deixo para você é: busque a Jesus. Jesus, ele tem um plano e quer te colocar dentro do plano dele. E o plano que ele tem para a sua vida é muito, mas muito maior do que o que você possa imaginar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E está chegando perto do nosso final, quer dizer, já está no final do nosso podcast. Como eu falei aqui, era para ser o meu primeiro convidado, mas tudo é no tempo Deu certo, né? E no momento certo, e deu certo. Nós vamos marcar outro para a gente debater aí algum tema, né? Em nome de Jesus, vai ter muitos ainda. E deixar aqui um abraço para a irmã Vanessa, Vanessa Barreto, Isso, né? Vanessa Barreto, a minha esposa, a minha filha Maria Eduarda, né, a levita da Casa do Senhor, e o meu filhinho João Mateus Barreto. São as minhas 3 bênçãos. A família aí, família do fogo, viu? E então, gente, eu quero agradecer ao irmão por ter aceitado o convite. A honra é minha. Que Deus possa continuar lhe abençoando. E esse podcast eu esperei por muito tempo. E fiquei muito feliz pelo irmão ter aceitado, né? E obrigada a você que ficou até aqui assistindo a gente. Já se inscrevam no canal. Eu já tô acostumada, que eu sou muito Instagram, não sou muito YouTube, sabe? E eu tô me acostumando agora com o YouTube. Então se inscreva no canal, ative o sininho, já comente, deixe seu comentário, tá? Alguma pergunta também que você queira fazer. Quem você também quer que esteja aqui. Eu esteja fazendo esse podcast com uma pessoa que tem um testemunho de cura, de libertação, que Deus já fez na vida dela. Vocês podem estar colocando aqui, eu vou estar observando para trazer esse convidado aqui, tá bom? Então, muito obrigada, pode deixar as suas palavras finais. Eu quero agradecer a você, irmã Ellen, né, pelo carinho, o convite, a honra, né, de nós podermos estar aqui nesse podcast, pode comunicar a palavra. Muito importante esse trabalho, né? Eu creio que Deus vai abençoar muito mais ainda, né? Sou grato a Deus pela minha família, mais uma vez a minha esposa, né? Eu costumo dizer que quem tem uma família, ele tem tudo. Porque no dia que lá fora o mundo desmoronar, você tem em quem se apoiar. Então eu sou grato a Deus pela minha família, né, que Deus continue nos abençoando. E amém. É isso mesmo, deixar um abraço para todos vocês, né? Nos siga lá no Instagram, Marcos Ismael Flex, né? Lá a gente posta, né, as nossas agendas, pregação, alguns vídeos, né? É uma bênção de Deus. Então já sigam, tá? Vamos colocar aqui embaixo o Instagram dele para vocês já clicarem e já irem lá, curtir, comentar, seguir. Tá bom, gente? Obrigada e até o próximo episódio.